pessoas que lutaram, cada um deles da sua forma, contra as variantes que a ditadura nos vão aparecendo ao longo da história dos povos, e uma senhora que estuda a história e reflete sobre quer as causas e as consequências dos regimes, quer sejam eles em ditadura, quer eles sejam em democracia. Se não se importa, passaria já a palavra primeiro aos convidados e começaria para o Hotel Saraiva de Carvalho. Bom, muito boa tarde a todos, muito obrigado a esta organização do festim pelo convite que me formularam para estar aqui hoje a falar com prazer daquela data gloriosa que foi o 25 de Abril de 74 e sobretudo que seguiu a seguir ao 25 de Abril, que julgo foi relatado aqui pela doutora Raquel Varela neste livro que eu acabei de adquirir com muito gosto, e então ela vai depois platicar. Muito obrigado. Falar do 25 de Abril para mim é sempre um prazer muito grande, porque é uma data imorredora. Julgo que terá sido o acontecimento mais notável que o nosso país conheceu, pelo menos na segunda metade do século XX. O meu amigo e camarada Vasco Lourenço tem sempre a jactância de afirmar, quando intervém sobre o 25 de Abril, que o 25 de Abril constituiu a mais bem elaborada, mais bem planeada, mais bem executada operação militar de toda a história das Forças Armadas Portuguesas do nosso país. Isto a mim enche-me de um orgulho enorme. Portanto, porque eu fui de facto um orgulhoso protagonista do 25 de Abril. O 25 de Abril surge mercê de circunstâncias que vão tornando possível que haja esse desenlace em 25 de Abril de 74. O mais importante fator de todos aqueles que eu possa considerar foi, sem dúvida nenhuma, a existência da Guerra Colonial. Ora bem, como é que vai surgir? Como é que vai surgir a Guerra Colonial? Depois da Segunda Guerra Mundial, isto para encurtar razões, Segunda Guerra Mundial, 39-45, dá-se a vitória dos aliados. 2 anos depois, em 1947, a joia da coroa do Império Britânico, a Índia, torna-se independente, sendo uma ação de resistência passiva, de resistência, de atividade cívica, relutância em obedecer a ordens por parte do colonizador, etc., liderado por Mahatma Gandhi, e a Índia cai. É o primeiro país colónia de um grande Império Britânico a tornar-se independente. Vai acontecer mais tarde, em 1955, em Bandung, na Indonésia, vai surgir o movimento dos não ganhados, que tem como perspectiva imediata dar todo o apoio possível aos movimentos de libertação que vão surgindo nas colónias dos diversos impérios para tornar independentes os povos que estão colonizados. Isto em 55. Em 1956, Amílcar Cabral, um notável engenheiro agrónomo, licenciado em Portugal no Instituto Superior de Agronomia, funda em setembro de 56 o PAIGC, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. O mesmo engenheiro agrónomo Amílcar Cabral, em dezembro do mesmo ano, está em Angola como engenheiro agrónomo e é também um dos fundadores do MPLA, Movimento Popular para a Libertação de Angola, que vai ser liderado pelo Dr. Agostinho Neto, médico licenciado também em Lisboa. Portanto, Salazar tem estas informações através da polícia política, da polícia independente, da polícia internacional e de defesa do Estado. E, portanto, Salazar sabe que o caminho da história é esse. Vai ser, com certeza, a independência ou a luta pela independência dos povos colonizados das colónias portuguesas em África. Não toma nenhuma providência, antes pelo contrário, não toma nenhuma providência no sentido de, desde logo, com gente que podia, com a qual podia conversar, dialogar, tomar atitudes, tecer considerações e encontrar um caminho, uma solução política para uma guerra que havia de vir com certeza, quando começam a formar-se movimentos de libertação, na Guiné, em Angola e depois em Moçambique, a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, liderada por um ilustre professor negro da Universidade de Berkeley, na Califórnia, mas que é o fundador da Frelimo,
mais tarde, assassinado pela PIDE, é substituído por Samora Machel. Portanto, Salazar não toma nenhuma atitude nesse sentido. Pelo contrário, vai preparar as Forças Armadas Portuguesas para uma guerra que havia de vir, não sabia quando. E isto hoje é claro. Eu aqui há uns poucos anos atrás, 2, 3 anos, estive num programa da Fátima Campos Ferreira, na Rádio Televisão Portuguesa, que era exatamente sobre a questão da descolonização, como é que aquilo aconteceu, guerra colonial, etc. Estava presente o Carlos Galvão Melo, general. E é o general que vai intervir, já na altura reformado, e o Carlos Galvão Melo faz esta afirmação que ficou na mente, e eu depois fui dar-lhe um abraço lá por causa disso, por ele ter tido a coragem de fazer essa afirmação. Era ele tenente-coronel, piloto aviador, brilhante, era o número 1 do curso dele, quando um dia é chamado ao gabinete de Salazar. E o Salazar diz-lhe: Sr. tenente-coronel, prepare-se, eu tenho aqui a sua folha de serviços, é muito boa, é notável, mas o senhor vai preparar-se para criar aí uma comissão que vai deslocar-se a Angola e a Moçambique a fim de instalar, porque não existem, instalar bases aéreas em Lourenço Marques e em Luanda. E o Galvão Melo achou aquilo estranho e perguntou: mas a Vossa Excelência prevê alguma coisa, algum problema para de repente instalarmos lá a Força Aérea e mandar para lá aviões e tal, e pilotos? E o Salazar disse: bem, isto é para preparar algo que vai surgir, mas não sei quando, mas vamos já fazer essa preparação. Portanto, o Salazar antecipa, de facto, aquilo que vai acontecer, que é o início da Guerra Colonial, que vai ter lugar 5 anos depois, em 4 de fevereiro de 61, dá-se o assalto de militantes do MPLA às prisões de Luanda, morrem 4 polícias, são mortos também vários militantes do MPLA, são presos cerca de 60 que são enviados para o campo de concentração do Tarrafal em Cabo Verde. Um mês depois, um mês e meio depois, em 15 de março de 61, tem início então aí flagrantemente a Guerra Colonial. Militantes da UPA, União dos Povos de Angola, um movimento liderado por Holder Roberto, com o apoio do Mobutu no Congo ex-belga e dos Estados Unidos, arrancam por ali fora, rompem a fronteira do Congo com Angola e vão destroçando tudo que encontram de humanos, seres humanos, brancos e negros, nas fazendas do norte de Angola. Essas imagens de terrorismo puro são mostradas, portanto, com gente desventrada, acatanada, bebés desventrados, mães grávidas, futuras mães desventradas também, cabeças cortadas, etc. Essas imagens horrorosas são mostradas propositadamente por Salazar na rádio e televisão portuguesa e vão constituir o argumento de que ele serve para justificar o para Angola rapidamente e em força. E em abril de 61, navios mercantes das nossas companhias Colonial e Nacional de Navegação arrancam para Angola com batalhões que vão começar em Angola a ocupar em quadrícula o território angolano, o norte, pelo menos o norte de Angola. O Salazar promete nessa altura, em abril de 61, promete que aquilo é uma coisa que vai durar em uns 6 meses. As nossas tropas vão para lá e rapidamente acaba aquela insurreição e as nossas tropas regressam tranquilamente. Aqueles 6 meses demoraram 13 anos. Ora bem, as primeiras tropas, nas quais eu me incluo, fui promovido a alferes em 60 e em 61 arranquei. Em junho de 61, como era um dos mais antigos do curso, dos mais classificados, arranquei em junho só de 61, comandando um pelotão de 30 homens, integrado pela companhia independente, e as companhias tinham 160 homens e eram comandados por um capitão. Íamos animados, os jovens alferes saídos da Academia Militar no ano anterior, íamos animados das nossas piores intenções. Íamos defender um território que, enfim, nos tinha sido legado pelos nossos maiores, as colónias tinham sido começadas a conquistar por via comercial a partir do século XV, e agora estávamos, portanto, na defesa desse território que era nosso e tal. Ao fim de uma primeira comissão, começámos a interrogar-nos a nós próprios. Afinal, o que é que eu estou aqui a fazer? Estou a defender que interesses? São os interesses da pátria que eu jurei defender, ou são interesses de grandes grupos financeiros portugueses, limitados esses grupos para as suas finanças, os grupos financeiros poderosos, que têm as suas propriedades enormes aqui em Angola, que têm que ser defendidas, porque isso interessa também ao governo fascista em Portugal.
E esta interrogação vai persistir durante anos, ao fim de 12 anos de guerra, quando nós, completamente desiludidos, em relação a uma guerra que afinal era uma guerra injusta, porque aqueles movimentos de libertação apenas lutavam de armas na mão agora, e cada vez mais armamento, melhor instrução para os movimentos de libertação, para os guerrilheiros. Estávamos ali a lutar contra esses movimentos de libertação que apenas pretendiam reconquistar a liberdade, reconquistar o seu território para o gerirem eles próprios e não o colonizador. Quando estávamos à espera de que finalmente houvesse uma solução política, até porque generais de alto prestígio nacional e internacional, como era o caso de Costa Gomes, que tinha grande prestígio na NATO, nos altos poderes da NATO, e Spínola, que depois de uma comissão voluntária com o tenente-coronel em comando do batalhão em Angola, apesar de todo o seu passado fascista, basta dizer que o pai dele foi chefe de gabinete, o Sebastião Spínola foi chefe de gabinete do Salazar durante anos. Salazar conhecia o Spínola desde miúdo, teve um passado fascista, grande parte do tempo na GNR, na Guarda Nacional Republicana. Em 62, com 51 anos, a ver que se aproximava a passagem dele à situação de reserva, Spínola oferece-se voluntário para ir mandar um batalhão para Angola. E aí começa a haver também uma viragem na perspectiva política de Spínola. O Spínola sai de Angola em 64, laureado com Torre Espada, com um grande prestígio nacional por aquilo que tinha feito, ia ser para operações com bingolim, monóculo, mas acompanhava os soldados em operações e tal. E os soldados chegavam cá e faziam um boca a boca de propaganda enorme do tenente-coronel velho, que acompanhava ali os soldados, estava com eles ali durante 10 dias na mata e tal. Em 64, Spínola é coronel. Em 68, 4 anos depois, Spínola é feito general, é chamado pelo Salazar ao gabinete e diz-lhe: o senhor prepare-se que vai como general comandar as Forças Armadas da Guiné e também as funções de governador. E, portanto, em 1968, Spínola arranca para a Guiné para exercer essas funções. Ao fim de 5 anos, em que faz, de facto, uma obra notável, Spínola, porque tinha grandes apoios, tinha uma possibilidade muito grande, inclusive financeira, porque o governo obriga Champalimau, quando abre a cirurgia nacional, a ter no Conselho de Administração o general António Spínola. Portanto, Spínola tinha grande força económica e política. Ao fim de 5 anos, Spínola vem passar férias a Portugal, em agosto de 73, e diz a Marcelo Caetano, que já então era o primeiro-ministro, o presidente do Conselho de Ministros, que a Guiné está a perder-se militarmente. Não há a possibilidade na Guiné, tal como não haverá em Angola e Moçambique, de ganhar aquela guerra do ponto de vista militar. Portanto, tem que ser encontrada uma solução política, e ele presta-se a isso. Tinha conseguido boas relações com o Leopoldo Senghor, presidente do Senegal, tinha essa possibilidade de aproximação franca para o Senghor, que o apoiava bastante, devido à ação que ele tinha desenvolvido na Guiné, à ação política como governador. E o Marcelo Caetano recusa completamente qualquer conversação possível com terroristas. Marcelo acaba por fazer dele vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Em fevereiro, o general Spínola publica Portugal e o Futuro, em 23 de fevereiro de 74. O livro tem um impacto enorme na nossa oposição. Livro esse no qual Spínola faz uma proposta de solução política que passa, de facto, pelo reconhecimento da autodeterminação, do direito à autodeterminação dos povos, para serem iniciados contatos com os movimentos de libertação através dos seus líderes e, através dessas negociações, poder ser estabelecida uma comunidade tipo Commonwealth à portuguesa, sendo que o chefe do Estado é sempre o Presidente da República Portuguesa e nas colónias, deixam de ser colónias, não, já não eram províncias ultramarinas, para fugir à perspectiva da ONU de fim às colónias. Nós não tínhamos colónias, tínhamos províncias ultramarinas. Eufemisticamente, Salazar tinha encontrado esta saída e propõe-se isto porque na altura já não era viável. Marcelo tinha dito para o próprio Spínola que iria pedir a admissão se o livro fosse publicado. Costa Gomes deu um parecer altamente favorável à publicação da obra e a obra, sendo publicada, leva a que Marcelo vá junto de Américo Tomás, Presidente da República, pedir a sua demissão. Américo Tomás recusa a admissão de Marcelo Caetano,
E diz, não, pelo contrário, o senhor vai exonerar das funções o Costa Gomes e o Spínola. Bem, isto vai provocar um acontecimento, entre várias outras coisas, lembra-se da Brigada do Mato, no dia 14 de março, no dia 15 dá-se a transferência para Açores e Madeira de camaradas nossos, entre eles o Vasco Lourenço, que era elemento da direção, comigo e com o Vítor Alves, da direção permanente do movimento de oficiais das Forças Armadas, já nessa altura era movimento de oficiais das Forças Armadas, com elementos da Força Aérea e da Armada, da Marinha, dá-se o 16 de março. Eu estou profundamente metido no 16 de março, não consegui travar o entusiasmo desbordante de jovens tenentes e capitães das escolas práticas, que eram as unidades mais fortes, para fazer qualquer coisa para impedir a exoneração do Spínola e a transferência dos nossos camaradas. Eu consegui cancelar ainda uma operação que estava para ser desencadeada de 13 para 14 de março, data em que foi a Brigada de Romático. Os generais... Já estão agora? Não está. É que eu começo a falar quando chegar para o trabalho. Portanto, consegui cancelar ainda essa operação que esteve para ser desencadeada de 13 para 14 de março. Em 14 de março dá-se a vassalagem dos generais da Força Aérea e do Exército e dos almirantes da Armada para Marcelo Caetano, em São Bento. E daí é o argumento de que Marcelo se vai servir porque as Forças Armadas, representadas a alto nível por todos os generais da Força Aérea e do Exército, com exceção de Spínola e Costa Gomes, faltava também o almirante Hierro Bagulho da Armada, mas enfim, aquela massa de generais e almirantes é suficiente para Marcelo dizer que as Forças Armadas estão com o Governo, apoiam a política colonial do Governo, apoiam a continuação da Guerra Colonial. Já não representavam nada e por isso nós chamamos a Brigada do Romático. Já não interessa. Bom, isto vai acelerar de facto tudo o caminho para o 25 de Abril, porque o movimento dos capitães, que já tinha sido formado, se tinha vindo a constituir desde o ano anterior, em 73, por causa de uns decretos lançados pelo Governo para dar continuidade à Guerra Colonial, exatamente, tornando a abrir as portas do quadro permanente a antigos alferes milicianos que estavam agora na sua vida civil, calmamente, nas empresas e tal, mas a quem eram dadas possibilidades enormes de poder entrar no quadro permanente, ganhando com a antiguidade, como tinham passado a disponibilidade anos, imediatamente a possibilidade de serem graduados não, promovidos a capitães, alguns até a majores e um caso ou outro de tenentes coronéis logo. Passava de civil, da vida civil, para tenente coronel do quadro permanente. Aparentemente há aqui, portanto, uma luta inicial do movimento dos capitães que parece ser de caráter corporativista. Não é verdade. Se alguns pensaram isso, a maioria daqueles que protestam, que iniciam os seus protestos no movimento dos capitães, não pensa assim. Pensa é que, quando nós estamos à espera de uma solução política para a guerra colonial, depois de 12 anos de guerra, e estamos à espera que o Governo pense nisso e encontre a solução depois da morte de Salazar, sobretudo, agora vem a possibilidade de continuar a guerra colonial indefinidamente com a abertura das portas do quadro permanente a civis que fizeram uma comissão de ultramar em que tenha sido em Timor. Não aceitamos isso. E, portanto, a partir da revogação desses decretos, que tiveram a sua revogação em dezembro de 73, nós iniciámos então, já tínhamos iniciado um outro processo de luta, que era atrair gente, camaradas nossos da Força Aérea e da Armada, e outras patentes, sair dos capitães e dos majores, para tenentes coronéis, e chegarmos até generais, foi o que fizemos. Organizámos um movimento, criámos aí uma situação de eleição direta de um major, um capitão e um subalterno por cada arma em serviço do Exército, e continuava a ser o Exército a grande força de atuação, neste caso, do movimento dos capitães e agora do movimento de oficiais das Forças Armadas, a partir do 16 de março. Eu consegui, com um apoio inestimável de um capitão do Regimento de Engenharia da Pontinha, Luís Ferreira de Macedo, filho de um general que se encontrava na altura em Angola, na Frente Leste. O Luís Ferreira de Macedo contacta comigo a dizer-me do desânimo que há entre os oficiais do movimento por causa do acontecimento das escolas. Eu disse, senhor, não há dúvida nenhuma, temos que reunir outra vez as pessoas todas. Marcámos uma reunião para 24 de março, foi a última reunião decisiva. Consegui reunir 21 camaradas em casa, ali em Oeiras, em casa de um camarada nosso de cavalaria, e eu nessa reunião expliquei o que tinha sido 16 de março, fiz a minha apresentação de culpa
por não ter conseguido travar aquilo, ter sido impotente para travar aquela aventura, mas dessa aventura, mas também disse, dessa aventura, o benefício que eu recolhi, os dados que foi possível recolher, porque estive lá, estive a ver as forças governamentais, o dispositivo de todas as forças, que estavam à espera de uma coluna, na altura já sabia, uma coluna militar que vinha das Caldas de Rainha. E isso deu-me de facto a ideia de manobra. Perante este desânimo do pessoal, que se tinha estendido até ao Major Melo Antunes, que nós tínhamos trazido para o movimento a partir de princípios de fevereiro de 64, e que era de facto a grande cabeça política, porque era um homem que gostava muito da política, tinha-se apresentado até como candidato pela CDE nas eleições para a Assembleia Nacional de outubro de 69, na Primavera Barcelista. E o Melo Antunes é dito pelo Vítor Alves, que estava muito preocupado, porque o Melo Antunes já tinha feito excelentes documentos de afirmação política do movimento. O Melo Antunes já lhe tinha telefonado a dizer que abandonava completamente o movimento por causa do acontecimento das Caldas e tal. Reuni com ele, eu e o Vítor Alves, disse ao Vítor Alves para marcar a reunião, e reunimos os três numa esplanada ali da Praça de Londres, em 18 de março, segunda-feira. E eu expliquei ao Melo Antunes o que tinha sido o 16 de março e garanti-lhe, disse, eu dou-te a minha palavra de honra, que a partir daqui eu vou reunir proximamente aí com os camaradas, 2 a uma semana, e garanto-te que vamos fazer agora uma operação militar, exclusivamente militar. Uma operação militar que derruba o governo de uma vez por todas. Ele disse, mas aqui o 16 de março, cala-te com o 16 de março, está arquivado, não interessa. Vamos fazer isto. E, portanto, tu vais a preparar para umas bases programáticas para nós termos como programa político para sustentar a operação militar quando ela tiver êxito. Mas tu dás-me garantias totais. Pode ser descansado. Eu disse, mas é que eu não tenho tempo para fazer o programa, porque no dia 22, agora hoje é 18, no dia 22 para os Açores e tal. Também tens 19, 20 e 21, tens 3 dias, faz isso para acabar as coisas. Programa político, pronto, fica à tua ordem. No dia 22 aparece em casa do Vítor Alves com o programa, com as bases programáticas, discutimos as bases programáticas, com certeza que as aprovamos, e a partir daí vais para os Açores. Ele já tinha pedido há um ano para ir para os Açores transferido, mas o governo tinha se esquecido, queria controlá-lo cá, e é exatamente nessa altura que ele é noticiado que a transferência tinha sido aceita. O Melo Antunes foi transferido para os Açores no dia 23 de março. A 24 faço essa reunião com o Vídeo Camaradas em Oeiras, em casa do capitão Valente. Eu e o Vítor Alves da mesa, eu explico que foi então 16 de março, digo aos camaradas, mas agora eu tenho a certeza absoluta daquilo que vou fazer. Temos que deixar a ambiguidade. Um dia, quando nós derrubarmos o governo, se derrubarmos o governo, vamos derrubar o governo, tem que ser agora, já. Porque os nossos camaradas foram presos naquele lote de 200 militares das Caldas da Rainha. A coluna foi toda presa. E os militares das Caldas e tal. Há camaradas nossos que são inclusive da Comissão Coordenadora Executiva. Foram presos. Durante o mês de Abril, nada lhes vai acontecer. Eles estão presos e pronto, e estão a aguardar. O primeiro vai a vermelho, a tinta vermelha, não sei o quê. Quando acabar esse entretenimento por parte da PIDE, vou começar a interrogar e a puxar o cordel aos nossos camaradas presos. E pode ser de alguns ressabiados por baixarem presos, e o hotel, também teve 16 baixas, eu fui preso, e não sei o quê, e comecem a debitar. E aí podemos perder o movimento. Portanto, resultado. Isto tem que ser lançado, esta operação tem que ser lançada na última semana de Abril. 22 é segunda-feira. Na segunda-feira vamos pensar desde já em lançar a operação. Portanto, e tem que ser, porque o 16 de março era sábado e não estava ninguém nas unidades, aos fins de semana, de facto, os soldados vão todos de fim de semana, passar o fim de semana a casa, e o 16 de março caiu mais até por causa disso. Não havia ninguém nas unidades. Quando eu faço um apelo à Escola Básica de Artilharia de Vendas Novas para mandar lá uma bateria e vou a Mafra para pedir uma companhia, não sei o quê, os capitães, que já tinham sido desmotivados 3 dias antes por mim, então, mas o Major está no acelerar. Chegamos mais rapidamente ao 25. Sim, senhor, ao 25. Já. Pronto, já. Portanto, tinha que ser, daquela perspectiva, tinha que ser uma terça, uma quarta ou uma quinta-feira. No dia 22 eu tinha tudo já previsto, no dia 15 tinha a ordem de operações feita, em 16, 17, 18 e 19 dei as missões todas aos capitães que iam comandar colunas em operações e que iam conquistar objetivos.
em locais diferentes, e no dia 25 dá-se o 25 de Abril. Tudo foi previsto por mim, julgo eu, escrevi ali 26 páginas de formato A4, ali, manuscritas, porque eu não batia a máquina, hoje não bato o computador. E foi um trabalho solitário, em que fui colhendo informações, fui correndo riscos muito grandes. O Vasco Lourenço e o Ianes dizem, tu foste completamente louco, pá, isso não se podia fazer, pá, tu devias ter sido preso e tal. E está bem, mas não fui, pá, pronto. Tive a sorte de não fui dia 16 de março, pá, e também não fui antes, não fui depois. Mas houve coisas que falharam. Por exemplo, a questão muita gente pergunta, então porquê que não foram logo tomar de assalto a PDGS, a António Maria Cardoso e o Forte Caxias? Pois, exatamente porque quando eu cheguei às 9h30, um quarto para as 10 da noite de 24 ao posto de Pontinho, que tinha sido montado lá clandestinamente pelo camarada capitão Ferreira da Cedo, o Sancho Osório, que foi enviado pelo Vítor Alves para fazer parte do meu staff limitado ali no posto de mando, deu-me logo essa notícia. Disse-me, olha, trago aqui 4 comunicados que o Vítor Alves manda para te dar, para serem emitidos por onde tu mandares, e o Vítor Alves também pede para te dizer que contatou com ele o capitão Coelho Lima, que era o nosso homem do MFA no Regimento de Infantaria da Amadora, que não entra, afinal a Amadora não pode entrar na operação. Então. Ora, exatamente, o capitão Coelho Lima tinha-me prometido 2 companhias do Regimento de Infantaria 1 que não entraram na operação e que eram exatamente destinadas para assalto ao Forte Caxias, onde estavam os presos políticos que eu queria libertar imediatamente, tal como acontecia com o Peniche, que foram libertados pelo Dinis de Almeida, e a António Maria Cardoso. Portanto, isso fez-me criar angústia. O que é que vai acontecer aos presos políticos? Bom, mas de facto já não tinha tropas para isso, não tinha recursos. O 25 de Abril, depois de 50 anos, há dias foi feita essa pergunta pelo jornalista que fazia a entrevista, mas o que é que acha? Então, até parece que durante aqueles 48 anos de ditadura, o povo até estava satisfeito, não havia nada e tal, havia uns militantes do PC, uns militantes do MRPP e tal, mas tudo tranquilo, tudo bem. E depois, porque o nosso povo, na sua idiosincrasia, conjunto de qualidades e defeitos, tem essa característica notável, um comportamento ordeiro, submisso, humilde, tal. Salazar obrigou isso, tal, humildade, a pobreza, vocês lembram-se dessas Deus, Pátria e Família e tal. Mas o 25 de Abril mostrou que é um povo que, quando se sente protegido, pode fazer coisas notáveis. E a Raquel Varal, com certeza, neste livro que eu vou ler, aponta alguns desses exemplos. A criatividade, a capacidade de iniciativa, o dinamismo, a inteligência do povo, essa entidade anónima, abstrata, que é o povo, faz coisas maravilhosas. E, portanto, eu sou, de facto, do 25 de Abril, um orgulhoso protagonista. Houve 4 fatores fundamentais para o êxito de 25 de Abril. Primeiro, a enorme confiança que os meus camaradas em mim depositaram quando eu lhes garanti que ia elaborar uma ordem de operações. Embora não fosse o Estado-Maior, eu elaborava a ordem de operações, daria missões a todas as unidades onde nós tínhamos oficiais, capitães, majores, etc., para que cumprisse uma missão qualquer que ela fosse, nem que fosse ser um posto de fronteira, ter de lá a Guarda Fiscal para substituir a Guarda Fiscal, impedindo a entrada de pessoas e veículos. O segundo fator, a confiança enorme que eu depositei nos meus camaradas. Porque todos eles, quase todos, tinham já cumprido uma missão, pelo menos, na Guerra Colonial, e eu sabia que antes dessa missão, essa missão seria cumprida, fosse qual fosse o risco. Desde que a assumissem, cumpriram o nível. Terceiro fator, o efeito de surpresa. Fundamentalmente, em qualquer operação militar, é necessário que o inimigo não saiba quais são as nossas intenções no ataque. O efeito de surpresa foi total e eu tenho essa garantia, porque às 13h10 da manhã já havia objetivos tomados, a RTP, o Rádio Português, estavam já nas nossas mãos, e nós temos a escuta que nos é transmitida pelos nossos camaradas no batalhão de telegrafistas e sapadores, que de uma conversa entre o Ministro da Defesa e o Ministro do Exército, em que o Ministro da Defesa diz: Sr. General, e tal, esta hora o Sr. Gabinete, vou ao Alentejo para visitar as unidades do Alentejo, porque há uma certa atividade e eu quero pôr as tropas todas em parada. Tropas em parada é que é bom. E depois vou a Beja substituir o comandante do Regimento de Infantaria de Beja,
porque é muito amigo do homem do monóculo, pá. Eu quero ver se eu tiro de lá e tal, para dar melhor garantia, não sei o quê. E o Ministro da Defesa pergunta-lhe, mas Vossa Excelência ouviu dizer alguma coisa, algum movimento que haja para aí, para e tal, depois das Caldas, nunca sabe. Não, mas o Ministro diz assim, Sr. Ministro, esteja perfeitamente, durma tranquilo, não há absolutamente nada, só uma coisa eu já sabia, não é? Bom, nessa altura já tínhamos objetivos tomados, portanto, surpresa total. Às 5 da manhã, o Silva Paes, o Major Silva Paes, Diretor Nacional da PID, da GS, telefona para casa do Marcelo Caetano, ele morava em Alvalade, e o Marcelo Caetano veio ao telefone, então, esta hora, o que é que há e tal? E o Major Silva Paes diz, Vossa Excelência tem que sair imediatamente de casa, há uma revolução na rua, não se sabe o que é que vai acontecer, Vossa Excelência, eles podem ir à sua casa buscá-lo e tal. E o Marcelo pergunta, mas para onde é que eu vou? Então vou outra vez para Monsanto. Eu sabia que ele, do 16 de março, se tinha refugiado em Monsanto. E diz-lhe o Silva Paes, não, Monsanto não, que eles já conhecem. O melhor é a Vossa Excelência ir para o cargo, para o Marco do Cargo, para o Comando-Geral da GNR, que a GNR está fixe. E eu, a partir das 5 da manhã, sei que o Marcelo Caetano se vai acoitar no Comando-Geral da GNR. Quando me é pedido, durante a refrega, quando me é pedida pelo Salir Maia a nova missão, porque o terreno de passo está com dezenas de milhares de pessoas, ele já não sabe o que é que há de fazer, os carros de combate estão cheios de gente em cima e tal, ele quer organizar a coluna, pede-me outra missão e eu disse, sim senhor, então reorganiza a tua coluna, segues aí até ao Rocio, vais subir a rua Nova do Carmo, fazes termo ao Comando-Geral da GNR, porque o Coelho era um indicativo dado pelo Garcia dos Santos no anexo das missões, o Coelho está na toca. E foi assim. O quarto e último fator fundamental para o êxito foi o anexo das missões elaborado pelo meu camarada e amigo Amadeu Garcia dos Santos. Ele era foi oficial das missões do Batalhão de Telegrafistas durante 12 anos, teve a possibilidade, nessas funções que tinha exercido, de fazer uma montagem com os nossos camaradas capitães do movimento no Batalhão de Telegrafistas para ouvir as escutas todas da área governamental aqui e também para o ultramar e das forças de segurança, ouvia-se ali tudo, fazia-se a escuta toda, eram homens de confiança, do governo, e a montagem de uma linha direta telefónica do Batalhão de Telegrafistas, onde a escuta era feita, para o posto de comando da Pontinha, que foi feita oficialmente e foi montada até às 5 horas da tarde do dia 24. Portanto, tudo isto tornou possível, esse anexo de transmissões foi notável, punha todas as unidades que estavam na Operação Viragem Histórica em contacto com o posto de comando, e eu no posto de comando, com o staff que foi formado, com mais 5 camaradas do posto de comando, nós coordenávamos a ação toda, íamos acompanhando a movimentação toda, à medida que os objetivos iam sendo atingidos. O 25 de Abril abriu o caminho, de facto, a uma revolução ímpar na história do nosso país e, segundo os analistas, da história de todos os países, do mundo inteiro. Portanto, nós, portugueses, devemos ter um orgulho muito grande naquilo que foi o 25 de Abril e que o 25 de Abril tornou possível, mas que, infelizmente, atualmente, o capital financeiro especulativo internacional nos obriga outra vez a uma submissão, a uma perda de soberania permanente, em que temos um Primeiro-Ministro que, quando precisa tomar uma resolução qualquer importante para os destinos do país, tem que ir à Alemanha para perguntar à Sra. Merkel o que é que deve fazer. Muito obrigado. Aconteceu na Revolução Russa, obviamente 17, aconteceu na Revolução Húngara de 1956, aconteceu no Chile com os cordões industriais e acontece na Revolução Portuguesa. Qualquer coisa como 3 milhões de pessoas estiveram diretamente envolvidas na política. E esta é uma das características de uma revolução. A política deixa de ser a atividade de partidos políticos, de profissionais e de dirigentes políticos e passa a ser a vida do dia-a-dia das pessoas. Essa é a característica fundamental da revolução e que distingue uma revolução de uma simples rebelião ou de uma situação de estabilidade política. Quando eu digo estabilidade política, é obviamente uma situação em que os de cima conseguem governar e os de baixo deixam-se ser governados. Uma revolução é justamente o contrário disso. Dizer-vos também que a Terceira Internacional tinha colocado 2 hipóteses históricas que vão acontecer de forma quase perfeita na Revolução Portuguesa. Eu estou, aliás, convencida que a Revolução Portuguesa não é tanto estudada a nível internacional porque ela é um exemplo de uma semi-vitória. E, portanto, é muito melhor lembrar o Chile aos trabalhadores de hoje, porque os trabalhadores do Chile foram esmagados
por uma ditadura militar sangrenta do que lembrar a Revolução Portuguesa, que é parcialmente vitoriosa. Já vou lá ao parcialmente vitoriosa. Mas isto para vos dizer que, do ponto de vista histórico, científico, é das revoluções mais importantes para estudar, por estas duas características que eu vou dizer a seguir, e por outra coisa, como ela é feita nos anos 70, pela participação ampla de um setor operariado, industrial, de serviços, estudantil, já existe movimento estudantil, porque já houve a massificação do ensino, como sabem, começa efetivamente nos anos 60, ela também é uma revolução onde estes setores dos trabalhadores já são muito escolarizados e onde a imprensa está muito divulgada. E, portanto, nós temos um manancial de fontes raro na história. Quem estuda a Revolução Russa não tem os panfletos, as atas das comissões de trabalhadores que nós temos para estudar a Revolução Portuguesa. O que é que eu queria dizer com esta imagem? A ideia de que tinha-se criado um proletariado e um nível de bem-estar com toda a expressão organizativa na social-democracia nos países centrais, nos países ricos, que impedia a revolução de ser vitoriosa nesses países, que eram os países onde era preciso a revolução ser vitoriosa, porque eram os países mais desenvolvidos, onde as forças produtivas estavam mais desenvolvidas e que iam impedir a ascensão da burocratização e da ditadura na Rússia, etc, etc. E, portanto, a ideia era que esses países entrariam em crise pela perda das suas colónias e pela revolução nas suas colónias. Se vocês pensarem um bocadinho, é verdade que isso acontece parcialmente com a França. Não se pode entender o maio de 68 sem a derrota na Argélia. Também acontece um bocadinho com o chamado escândalo Watergate, que não é mais do que a expressão da derrota dos Estados Unidos na Revolução Vietnamita. Mas na Revolução Portuguesa ele é perfeito. Esta teoria tem uma aplicabilidade absolutamente prática na Revolução Portuguesa. Como vocês sabem, a Revolução Portuguesa não é uma revolução sem mortes, porque ela tem 13 anos de mortes atrás de si. Há uma abordagem da Revolução Portuguesa com a qual eu discordo, que coloca a guerra colonial num canto e a revolução no outro, e as duas são parte exatamente do mesmo processo. Se vocês lerem qualquer documento nos anos 70, fala-se das revoluções anticoloniais e não da guerra colonial, e, portanto, revoluções anticoloniais dirigidas por partidos e exército, que é isso que constitui os movimentos de libertação, e ela tem uma transposição para a metrópole, para Lisboa. Bem, presente na mesa, a seguir, o Silvio, que fez parte do Ancine, é um homem de cinema, foi um lutador contra a ditadura, e vamos passar-lhe a palavra. Silvio, 15 minutos, está bem? Está bem. Eu não fiz parte da Ancine, mas fui secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura, convite do então ministro Gilberto Gil. A Ancine é uma autarquia, é uma agência vinculada também ao Ministério da Cultura. Fazemos parte do mesmo sistema que as políticas públicas para o fomento do audiovisual no Brasil. Eu acho que foi magnífica a ideia dos organizadores do Quinto Festim de ter idealizado esse debate, ditadura e democracia, procurando aproximar efemérides, né, vinculados a eventos tão diferentes, mas de algum modo ligados, como a Revolução dos Cravos de 1975 e o golpe militar no Brasil em 1964. Eu aprendi muito com as intervenções que me antecederam do hotel, que eu sempre admirei, acompanhei a trajetória política nos meus verdes anos, e a Raquel, que fez essa bela interpretação, bela intervenção. Mas o que me cabe aqui, então, é falar um pouco sobre a experiência brasileira, sobre o golpe, que foi tão transformador, tão impactante para a minha geração. Eu tinha 14 anos quando aconteceu o golpe. Todos nós, daquele período, ainda secundaristas, alguns já universitários, tiveram suas vidas profundamente afetadas por aquela usurpação do poder, pela deposição de João Goulart, que era o presidente da República, pleno exercício democrático do mandato popular, tinha sido eleito vice-presidente
e assumiu a presidência da República em condições muito difíceis. Os militares que já tentavam o golpe ao longo dos anos 50, em diferentes oportunidades, pressionaram, estabeleceram o parlamentarismo de ocasião, oportunista, para limitar os poderes do presidente da República, mas já em 62, aliás, o Jango convoca um plebiscito e ganha esmagadoramente. O povo brasileiro opta por retornar ao regime presidencialista. O filme que eu trago para essa quinta edição do Festim, Hércules 56, que eu realizei 7, 8 anos atrás, é um documentário sobre a captura, o sequestro do embaixador norte-americano no Brasil em 1969, 4 anos e meio depois do golpe, e menos de um ano depois do golpe, dentro do golpe, do forte endurecimento da repressão e da ditadura, que foi o ato institucional número 5. Esse sequestro aconteceu num momento em que a ditadura estava muito exposta, porque depois de 2 presidentes militares que foram impostos a um congresso de fachada, Costa e Silva, o presidente do turno, sofreu um derrame cerebral e eram os 3 ministros militares que governavam o país, os ministros do Exército, Marinha e Aeronáutica. E nesse momento, o embaixador americano é sequestrado e a sua vida foi trocada pela libertação de 15 presos políticos das mais diversas tendências, daqueles grupos que combatiam a ditadura, e a divulgação, meio de comunicação, de um manifesto revolucionário. O filme passa hoje às 10 horas e domingo vai ter uma outra sessão também, às 10 da noite. Esse filme é um tributo que eu procurei prestar aos audaciosos companheiros que idealizaram e executaram essa operação militar exitosa de captura do embaixador americano e libertação de presos políticos que foram imediatamente levados ao México. Ocorre que o processo político brasileiro é muito lento, demasiado lento, né? A transição da ditadura para a democracia foi toda comprometida, pactuada, muitas forças espúrias atuaram, e só muito recentemente, menos de 2 anos atrás, em maio de 2012, é que a presidente Dilma Rousseff convocou a Comissão Nacional pela Verdade. A companheira Dilma, eu digo porque foi militante da mesma organização em que eu atuava quando fui preso pela primeira vez, 2 prisões, fiquei 9 meses atrás das grades, sofrendo tortura, privações. Não tenho nenhum arrependimento por isso, combati um bom combate, foi, enfim, o que me coube, né? Foi uma convocação para a minha geração, com a contribuição que me coube na luta contra uma tirania. Mas só muito recentemente foi convocada a comissão com o objetivo de apurar os atentados aos direitos humanos cometidos pelos militares, por servidores públicos que se apossaram do Estado brasileiro, prenderam, torturaram, mataram, desapareceram com corpos. 362 brasileiros desapareceram ao longo dos anos do regime militar. Eu, em janeiro, fui convidado pela comissão, prestei meu depoimento sobre aquilo que eu presenciei, que eu testemunhei na Polícia e do Exército da Vila Militar, no Rio de Janeiro, especialmente sobre o assassinato de um companheiro também da VAR Palmares, mesma organização em que eu militava, que era o Charles Chari, com 22 anos. Foi barbaramente torturado, choques elétricos, pendurado no pau de arara durante toda a madrugada, e de manhã já, sol raiando, foi levado para o chuveiro, o corpo todo molhado, recebeu novas descargas elétricas e acabou falecendo. O corpo ficou estirado na minha frente. Eu testemunhei aquele triste assassinato de um jovem combatente. E só agora, muito recentemente, é que alguns militares arrependidos, talvez assolados por suas tenebrosas memórias, vêm a público prestar seus depoimentos sobre crimes cometidos dentro dos quartéis e dentro de aparelhos alugados com dinheiro público para torturar e para exterminar
combatentes contra a ditadura. É o caso de um militar que recentemente confessou que coube a ele desenterrar o corpo do deputado Rubem Paiva e tirá-lo de uma cova rasa, colocá-lo no avião e jogar o corpo sobre o Oceano Atlântico. Vejam vocês, um deputado que foi tirado da sua casa, foi preso na frente de sua esposa, na frente de seus filhos, um deputado que tinha sido acusado de fazer contato com militantes da resistência brasileira no Chile e por esse delito foi submetido a torturas, veio a falecer. Fizeram uma farsa de uma tentativa de fuga inexistente, né? Foi enterrado numa cova rasa, numa região do Rio de Janeiro, depois foi levado para uma outra cova rasa e, afinal de contas, para que não houvesse possibilidade desse crime ser apurado, seu corpo foi jogado no Oceano Atlântico. Esse mesmo militar veio a confessar que participou de torturas na Casa da Morte, que era uma casa em Petrópolis, alugada com dinheiro público pelos órgãos de segurança, para que combatentes fossem investigados, fossem interrogados e eventualmente fossem mortos. E de fato só uma sobrevivente de aproximadamente 20 presos políticos brasileiros sobreviveu da Casa da Morte, minha também companheira da VAR Palmares, Inês Edine Romeu. E esse militar confessou que as arcadas dentárias dos que morriam lá eram arrancadas, os dedos decepados para que não houvesse possibilidade de identificação e o corpo, o ventre aberto, jogados, seus corpos em rios para que não voltassem à superfície, não pudessem boiar. Portanto, crimes hediondos, crimes tétricos, né, cometidos ou dentro de quartéis ou dentro de aparelhos clandestinos operados pelos órgãos de segurança, na verdade, órgãos de insegurança, órgãos de repressão. Mais recentemente voltou à tona um outro evento terrível que aconteceu no Rio de Janeiro, na noite de 31 de abril de 1981, que foi o atentado ocorrido no Rio Centro, que é um enorme galpão onde se fazem eventos, onde se fazem feiras, convenções, e naquela oportunidade estava se fazendo pelo segundo ano consecutivo um show de música para recolher doações para organizações não governamentais, para movimentos que lutavam pela Constituinte, por outras bandeiras ligadas à redemocratização da sociedade brasileira. Uma bomba explodiu dentro de um carro no estacionamento do Rio Centro, nessa noite, e havia milhares de jovens num show de música dentro do Rio Centro. Essa bomba explodiu no colo de um sargento. Matou o sargento e feriu gravemente o capitão motorista do carro que estava ao seu lado. Outras 2 bombas foram encontradas dentro desse carro. Terrorismo inconsequente, incompetente, porque o vitimado foi aquele que ia colocar essa bomba lá no local do show, causando pânico, talvez matando por desespero, pessoas, dezenas de pessoas ameaçadas. E quem praticava esse terrorismo, se não exatamente as Forças Armadas, se não exatamente os órgãos de repressão inconformados com o processo de abertura política, grupos dentro das Forças Armadas que se opunham a esse movimento lento de abertura política. E o mais grave é que as revelações feitas recentemente por investigadores, por pesquisadores que recorreram a documentos nos arquivos da Justiça Militar, provaram que o chefe do gabinete militar, o chefe do Serviço Nacional de Informações e, pasmem, o presidente da República, o último militar que ocupou ilegitimamente o poder, João Batista Figueiredo, souberam antecipadamente desse atentado e nada fizeram para impedi-lo.
E o pior, que atentado semelhante tinha sido planejado no evento de um ano antes. E, no entanto, esses grupos dentro das Forças Armadas não foram punidos, não foram desmobilizados em tempo. De modo que são episódios absolutamente escandalosos. Quer dizer, esse nível de conivência em todos os escalões do poder militar é absolutamente chocante, escandaloso. E mais chocante ainda quando nós lembramos que o epíteto que era usado contra nós, contra os combatentes, contra os revolucionários, contra aqueles que se opunham a esse regime de tirania, é exatamente esse: terrorismo. Eram cartazes que a partir de 1970 foram espalhados pelos locais públicos das cidades brasileiras. Terroristas, eles ameaçam a sua vida e de seus familiares, e as fotografias, se encontrar, se reconhecer algum deles, denuncie imediatamente para delegacias, para os órgãos de segurança. E, no entanto, a esquerda armada brasileira, as diversas organizações, mais de 20 organizações que se lutaram, pegaram em armas, porque não lhes restou nenhuma alternativa depois do ato constitucional número 5 de dezembro de 68, senão o enfrentamento armado, nunca, jamais cometeram um único atentado terrorista. Para Ordem dos Advogados do Brasil, mataram uma secretária que inadvertidamente abriu essa carta-bomba, Dona Lídia. Foram eles que cometeram esse atentado no Rio Centro, tão incompetente que vitimou seus próprios executores. Então, na verdade, e a verdade vai surgindo aos poucos, o que se vê é que terroristas eram aqueles que estavam encastelados no aparelho de Estado. São revelações que a Comissão da Verdade vai trazendo, que alguns arrependidos militares vão tornando público e que nos escandalizam, mas ao mesmo tempo criam uma certa sensação de alívio, porque a verdade histórica vai sendo lentamente restabelecida. Recentemente foi tentada uma marcha da família com Deus pela liberdade, e foi um punhado de pessoas, umas poucas centenas de pessoas que compareceram, quando os homens de direita ou de outra direita esperavam que centenas de milhares de pessoas fossem se manifestar. Na verdade, o que a gente percebe é que existem algumas ameaças de retrocesso na sociedade brasileira, existem nas redes sociais alguns grupos organizados apelando, né, pela volta dos militares ao poder. Esses processos sempre vão existir, mas nós percebemos que a imensa maioria dos brasileiros, e especialmente da juventude brasileira, está consciente de que a democracia foi uma dura conquista, lenta conquista, demasiado lenta essa conquista, mas que progride, que avança, especialmente com os governos, os dois governos do presidente Lula, o governo de Dilma Rousseff, que aparentemente vai ser eleita com larguíssima margem no final desse ano, possibilitaram não só a consolidação da democracia, mas também um crescimento econômico com distribuição de renda, o que talvez pela primeira vez acontece no Brasil, que é um país de renda tão concentrado, um país marcado por tão forte injustiça. Então, eu me considero, nesse momento, bastante otimista com a cena política que eu percebo no país, mas, ao mesmo tempo, alerta sempre para as possibilidades de reação, para as possibilidades de regressão. Muito obrigado. Como repararam, também foi intencional dar mais palavra ao Silvio. Eu e ali fizemos aqui uma negociação democrática. Ela cedeu tempo ao Silvio porque diz que a sua intervenção vai ser mais curta. Ali, portanto, é mais uma representante das mulheres brasileiras que lutou pela democracia e luta pela continuidade da melhoria social do povo. Faz parte como atriz e como realizadora, como irmã de família, participou na luta do filme Helena. Vamos ouvir a Liane.
dou-te o microfone e fazes o controle do tempo, está bem? Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui em Lisboa, Portugal, de ter essa mesa de gente tão sabida desses assuntos, de ditadura, democracia. Em 74, a Revolução Portuguesa trouxe tanta esperança para nós. Nós estávamos numa situação pior no Brasil, né? 73, 74. Tinha pouca esperança, a guerra do Vietnã ainda não tinha terminado. Então foi totalmente inesperada a Revolução dos Cravos, mesmo sendo dirigida por militares, porque nós lá lutávamos contra os militares. Mesmo assim, como diz a Raquel, eles derrubaram o governo, mas houve espaço para o povo participar e tentar questionar todo o poder, que é o processo revolucionário que ela descreve tão bem, e que hoje a gente está discutindo mais revolução e democracia do que ditadura e democracia, porque a gente quase não vê ditadura no nosso lado do mundo. Está mais como o Egito. Egito, eles dizem que lá que vive uma revolução, que o povo está participando muito na rua, discutindo o futuro. E é estranho entender o que está acontecendo no Egito, porque a revolução leva ao poder os militares, que eles já derrubaram os militares há 2 anos e agora eles vêm de novo. Então, isso é muito complicado da gente entender hoje o que é revolução. No Brasil, acho que a gente nunca teve revolução. Nós estamos tendo agora algo parecido com revolução, a revolução econômica, que é a incorporação das grandes massas no mercado, através das políticas sociais de um governo que não veio ao poder através de uma revolução rápida. Foi uma revolução longa. Por exemplo, em 74, no fim de 74, a ditadura militar acabou com a direção do Partido Comunista Brasileiro, que de certa forma pregava um trabalho de transformação da consciência de oficiais, talvez inspirado em vocês, não sei. E eu estava num partido linha chinesa, PCdoB, que não acreditava na intervenção militar, e sim na organização popular. E fui mandada, aliás, eu vou até contar um casinho aqui, que foi, ele fez o filme sobre o sequestro do embaixador americano. Nesse dia eu estava dentro de um aparelho do PCdoB no Rio de Janeiro, com meu companheiro que está até aí, pai da Helena do filme, da Petra, que é a diretora. Nós estávamos lá numa reunião com mais um operário de Belo Horizonte e o cara do PCdoB que foi criar o PCdoB em Minas. E nessa reunião de 3 dias, no segundo dia, o Lincoln Oeste, que era dirigente do PCdoB, ex-PCB, veio e contou do sequestro do embaixador americano para nós. Todo feliz, porque nós estávamos numa casa fechada, nós fomos para lá de olhos vendados. E aí, na hora que ele contou, eu falei, pô, mas você está contente? Nós não somos contra o foquismo? Contra as ações armadas da pequena burguesia? Não temos que esperar o povo se revoltar? Aí ele falou assim, mas eu não consigo deixar de ficar feliz. Eu não consigo deixar. Poucos anos, isso foi em setembro de 69, 2, 3 anos depois ele foi morto ali naquela casa. E eu ali naquele momento estava grávida de 6 meses da Helena, porque antes de ir para a PCdoB nós estávamos em Ação Popular, que também era meio linha chinesa, mas não estava preparando guerrilha, diferente do PCdoB que estava preparando guerrilha. Então em Ação Popular era fazer trabalho operário e ser igual ao operário. Então o Mané que está por aí queria muito ter filho e me convenceu dizendo que nós tínhamos que ser uma família operária normal para não ser esquisito, um casal sem filhos ali fazendo trabalho operário.
Aí eu falei, mas só se você jurar que vai dividir tudo comigo, porque eu já me senti uma feminista, né? Aí ele jurou. Revolução em casa. Revolução em casa. É. E nesse momento, depois, anos depois, isso foi em 69, só em 78, que a viúva de outro dirigente que foi assassinado, Pedro Pomar, me contou que eles pensavam em mandar a gente para a guerrilha e eles cuidarem da nossa filha, que nasceu poucos meses depois. Mas eles não quiseram. E com isso, nossa vida foi salva, porque a gente não foi para a guerrilha do Araguaia e acabamos sendo mandados para... Porque eles... Aliás, é difícil falar. É que a viúva do Pedro Pomar me falou assim, na época a gente queria ficar com a Helena para vocês poderem ir para o Araguaia também. Mas a gente não quis, achando que a gente estava muito velho, era muita responsabilidade. E todos os nossos companheiros mineiros morreram no Araguaia, do partido, né? Não sobrou nenhum lá. Mas só soube em 78 que nós tínhamos escapado de ir. Porque na época a gente pensava que o PCdoB estava montando trabalhos à la Mao Tse Tung pelo Brasil todo. Mas não era verdade. O João Amazonas controlou a comissão militar e fez só um foco no Araguaia. Levou todos os militantes, mais de 70 jovens, né, para lá. Quer dizer, morreram 69, porque alguns já tinham vindo embora e 2 ou 3 se salvaram. E em 76, o Pedro Pomar, que era o nosso chefe, foi morto numa casa na Lapa, fuzilado junto com mais um e outro morto na tortura, né, o João Batista. Então, uma história... Pouca gente morreu. Quando a gente vê assim, na Argentina foram 30 mil, no Chile 12 mil, no Brasil 300, parece tão pouco. Mas para nós, né, que conhecemos a maioria desses 300, é muito forte. Muito forte. E em 74 teve a Revolução Portuguesa. Né? Em 78 começaram as greves e as manifestações no Brasil, a morte de Vladimir Herzog, que pôs a estudantada na rua, logo em seguida Lula com as greves. Então o processo no Brasil foi sendo aos poucos, não foi uma libertação súbita, foi lento e gradual. E em 84 com o movimento das diretas, 85 finalmente os militares saem, e 89 o Lula, Partido dos Trabalhadores, foi criado em 80, tenta a primeira vez a presidência, não consegue. Em 94 vem Fernando Henrique, que prepara o caminho para o Lula, dando uma certa estabilidade, né, na economia, e mostrando que podia ter esquerda no governo sem ameaçar o capital, talvez. Então, quando o Lula vem e faz a carta prometendo que não ia ameaçar o capital, consegue ser eleito e consegue, com migalhas que ele dá ao povo, 12 bilhões de Bolsa Família, consegue fazer uma revolução econômica, de trazer para a sociedade, para o mercado, uma população tão grande que hoje o Brasil destaca por ter feito essa proeza, mesmo não tendo tocado nos interesses da elite. E agora nós temos Dilma Rousseff recandidatando, mas a elite quer a volta do Lula porque ele concede mais que ela. Então nós temos o maior privilégio que temos. Aí meu amigo aqui sugere Lula para vice-presidente da Dilma, porque já disseram que Fernando Henrique vai ser vice do Aécio e Marina já é vice do Eduardo Campos. Então é um luxo demais que nós temos hoje, né, nas candidaturas, né? Então, se Dilma ganha e Lula é vice, ele pode ajudar mais a Revolução Mundial. Obrigado, Lina.
apesar de ser difícil numa democracia fazer o controle do tempo, que é a ditadura do tempo, nós estamos sujeitos, na democracia, a certos itens que às vezes estão cá à raia da autocracia. E é bom pensarmos nisso, que é a etapa seguinte das democracias, o fundamento da democracia. O que é a democracia? Mas agora ia dar a palavra, se me permitem, a pessoas que possam intervir, que queiram em diálogo com esta mesa, que é um luxo. Eu digo à minha esquerda, que é interessante quem pôs a mesa à esquerda a primeira revolução, enquanto à direita estava a ditadura. Eu estou aqui no meio, espero não ser central nem nunca serei, mas vou-vos passar a palavra para poderem usufruir esta mesa de facto, que é um luxo. Está o microfone aí pelo... Está bem. O hotel pede-se alguma pergunta de ser dirigida. Ele está a ficar um pouco fechado em relação a determinado tipo de forma de exercício do poder, não é? Portanto, que é ótimo às vezes. Alguém quer pôr alguma questão a esta? Olá, boa noite. Tenho aqui algumas questões que são interrelacionadas, estão ligadas. Em primeiro lugar, dar os parabéns ao Festim, não só pelo próprio festival, como pelos temas abordados, a ditadura brasileira, a Revolução Portuguesa. E dar também os parabéns ao Silvio, ao Límpio, ao Zé Mendes, que está aqui agora, pelo trabalho que fazem pelo resgatar da memória. Que eu acho fundamental, e era uma pergunta que eu quero fazer à parte esquerda e à parte direita da mesa, que é precisamente, a Raquel falou há pouco que a Revolução Portuguesa era pouco estudada no contexto global. E eu acho que é por um problema que afeta, no fundo, a cultura portuguesa, que é a arte é um dos maiores testemunhos da humanidade. É muitas vezes pela arte que se chega a um caminho, que se chega à forma como uma certa época foi vivenciada. E eu queria perguntar o porquê de em Portugal se fazer tão pouco cinema, tão poucos documentários sobre a Revolução, sobre a tortura, porque eu sinto que há muito pejo em falar sobre a tortura. Lembro-me só do filme da 48, da Ana Sousa Dias, que fala muito bem, as testemunhas falam muito bem sobre o que sofreram, mas de resto parece que há um vazio e é preciso resgatar a memória. Por outro lado, no Brasil há uma imensidão de filmes e documentários que abordam essa matéria com muita abertura, sem grande problema de abordar o tema. E era a pergunta que eu queria fazer: porquê que em Portugal se faz tão pouco e porquê que no Brasil resulta tão bem esse trabalho tão profundo sobre a tortura e a ditadura? Obrigado, Ricardo. Eu ia perguntar se alguém quer mais, vocês vão apontando que seria mais fácil. Alguém quer pôr mais alguma questão? Eu quero falar que isto não é verdade. Este senhor acabou de dizer. Se faz favor, começa o diálogo por aí. Pode ser, não pode? Não me esqueça. Não tenho microfone, mas tenho voz. Estou habituado a falar assim, portanto, sou homem de cinema. Força. Não é verdade, pá, vá à Cinemateca. É aqui ao lado. Tem 2 meses para ver o que se fez pela Revolução. Mas não é? Sim, tem filmes. Olha, pá, aí 200 filmes para ver, se quiser. Se quiser, vai ver contra as multinacionais, pá, e perceba o que é que se passou em Portugal. Não está a ouvir já um. Mas não tenho microfone, portanto não falo. Não tem, cadê? Não sei o que é. É o microfone. Nós estamos... Continuamos a fazer. Mais questões? Continuam a fazer. Eu não percebi nada. Eu gostava... Ali o amigo disse que, de facto, a Cinemateca discorda do Ricardo, porque na Cinemateca há, de facto, um testemunho. A Cinemateca vai fazer 2 meses de testemunho, que é ao fim dos 40 anos do 25 anos. Já fez o ano passado. Quer dizer, já fez o ano passado também. Sim, senhor. E, portanto, está sempre a fazer. Quer dizer, os filmes contemporâneos, por exemplo, como os 48 fotogramas da Sousa Dias, quer dizer, é evidente que tem que se pensar que não há só isso, sei lá. Por exemplo, há 2 anos foi feito um filme sobre o caso Oriental de uma francesa, que veio de propósito de Portugal. Foi um filme que eu fiz também com a minha equipa, e que pegou no caso Oriental e fez um outro filme sobre o caso Oriental. Portanto, está sempre a acontecer. Como é evidente, quer dizer, nós não temos o dinheiro
e a força financeira para que isso aconteça mais. Eu próprio gostava de fazer outras coisas, não consigo fazer. Por exemplo, um projeto muito grande que eu quis fazer sobre o PREC, que é talvez a coisa mais bonita que eu vivi na minha vida. Quer dizer, que foi muito bem falado pela Raquel, que é realmente o tempo em que as pessoas pensam pela cabeça delas. Isso começa a estar bem documentado, por exemplo, se for à Cinemateca e vir todos os filmes que a gente fez em 74, 75 e 76, vários filmes que foram feitos de denúncia de como era antigamente, como é que era o fascismo, e que realmente se vêem as pessoas a falar, e a falar bem, do que é que queriam. Isso, por exemplo, acontece logo nas Armas e o Povo, que é o próprio Glauber Rocha que tira das pessoas, por exemplo, o que é que as pessoas queriam, o que é que pensavam para o seu futuro, e que elas vão pedindo, vão falando, e começam logo a querer exigir determinado tipo de coisas. Portanto, há um mundo muito grande de filmes, de ideias, de pessoas a falarem daquilo que querem. O PREC é talvez a altura em que estes filmes têm a maior força, em que as pessoas falam mais, e que realmente foi silenciado com o 25 de novembro, quer dizer. Portanto, é natural também que qualquer coisa tenha desaparecido um bocado, mas que está a acontecer, e que a pouco e pouco vão aparecendo imensos outros filmes sobre a análise do que é que se passou, isso está a acontecer, portanto, não há assim um vazio tão grande. Portanto, de qualquer maneira, acho que é importante as pessoas irem à Cinemateca, vão ver, porque são 2 meses em que esta memória, que é extremamente importante, vai estar ali para nós vermos, observarmos e discutirmos. Obrigado. Alguém quer mais pôr alguma questão? Eu queria pôr uma questão. Há 2 senhoras, depois a seguir assim aquela senhora. Pode andar em pé, você não deixa de andar agachado. Bem, antes do 25, eu queria dizer que, pronto, tudo sobre o 25 de Abril tem a ver com o processo revolucionário. No entanto, na parte da história, disse algo que me tocou e que me lembrei que nunca nada foi feito por isso. Não sei se na Cinemateca isto que eu vou dizer foi na verdade visto. O povo aderiu totalmente. E quando eu digo o povo, não é uma classe média baixa, é classe média média, classe média alta. A não ser aqueles que estavam totalmente afetos por o seu próprio emprego, na maior parte delas, ou por o dinheiro, a toda uma situação, aquilo que nós chamávamos os situacionistas. De facto, todo um povo não queria já, era como se as Forças Armadas tivessem feito algo, mas quem mandava nos ministérios? Quem é que revolucionou os ministérios? Quem é que pôs ordem? Quem é que fez outras coisas? Que não foi, na verdade, a luta, não foi luta, nós nos ministérios não éramos pessoas políticas. Nós estudámos anos atrás para, na verdade, chegarmos a um ponto de estarmos muito igualados a toda uma Europa civilizada, principalmente na parte social. 10 anos houve grupos de trabalho que estudaram com afinco e aproveitando exatamente a ida aos estágios da OCDE, éramos técnicos dos vários ministérios e que escondidamente, e não sabíamos para quê, nem quando alguma coisa acontecesse, íamos estudando, fazendo leis. Não se pergunta porque é que depois do 25 de Abril, logo em maio, apareceram as leis todas do trabalho. Elas estavam feitas por os grupos anteriores que não tinham de política nada. Nós não sabíamos de política, mas sabíamos de como uma democracia se devia de fazer. E como, de facto, Portugal estava em baixo, ainda me lembro de ir a reuniões no estrangeiro, íamos 3, 4 mulheres e me perguntavam, não vêm homens, porquê? Estão todos na guerra, não é? Portanto, Portugal era visto como um país colonizador. E nós não só íamos a reuniões para levantar a ideia de que Portugal se estava a civilizar,
não sabendo nós nada sobre perspectivas de 25 de Abril, como na verdade lhes mostrávamos que estávamos a fazer todas as leis e tudo aquilo que era de política social. A segurança social foi estudada naquela altura. Marcelo Caetano aderiu a uns pontos da segurança social. A palavra previdência social era aquela que devia ser dita, a palavra segurança social era proibida, e nós fomos estudando. Podes abreviar mais um pouco. E nós fomos estudando todo um Serviço Nacional de Emprego, tudo que pudesse entrar, a greve, o local, tudo, absolutamente, que as leis entraram em maio neste ano. Obrigado, amiga. E, portanto, organizou-se um povo administrativo, os técnicos organizaram os ministérios. Era só isso que eu queria. Obrigado. Penso que estava dentro daquela transformação lenta que ali estava a falar, aquele reformismo que não se vê, que se vai-se trabalhando para que as coisas aconteçam. Aquela amiga, se acha bem. Boa noite. Eu vim representar a Embaixada do Brasil, mas também vim em caráter pessoal e queria agradecer a organização do Festim, porque eu acho que nós tivemos hoje um momento histórico, né? A organização do Festim nos proporcionou essa grande oportunidade de ouvir protagonistas de dois eventos históricos da maior importância para os nossos países, né? Isso não é toda hora que a gente consegue, né, viver um momento desses. Então, queria parabenizar a mesa e aos meus conterrâneos brasileiros, né, lamentar que eventos, né, de tortura continuem acontecendo no Brasil. Nós sabemos que aquele treinamento, aquela cultura que foi implantada naquele momento de exceção, criou raízes e, infelizmente, nós ainda temos esse problema. Só que parece que hoje, não sei, há sociólogos que dizem que o indivíduo hoje ele não se identifica mais como com relação ao seu trabalho, mas com relação ao seu consumo. Então, nesse mundo dito pós-moderno, né, parece que ficamos todos assim, sempre diante de miragens, as coisas são mais indefinidas e há uma grande invisibilidade das pessoas que ainda são submetidas à tortura pelas forças policiais. Eu não sei se isso fica como pergunta, como testemunho, mas haveria algum movimento no Brasil mais estruturado, na opinião de vocês, que possa vir a colaborar para se dar uma resposta a esse tipo de situação? Porque na época de vocês havia essa resistência à ditadura que, embora acolhesse os menos privilegiados, os verdadeiramente pobres, não é? Economicamente pobres, mas nós sabemos que, enfim, eram essencialmente movimentos de classe média. Agora, hoje, as vítimas realmente são muito invisíveis, né? Isso eu acho que é cruel, não desmerecendo, né, tudo que vocês passaram, a luta de vocês para nós podermos ter hoje a democracia, né, em que nós vivemos no Brasil. Nós, um país de 200 milhões de habitantes, 20 vezes mais do que a população portuguesa, conseguimos estruturar, graças aos esforços das últimas 2 décadas, um conjunto de políticas públicas que finalmente agora dá resultados substanciais. Tivemos uma lei 2 anos atrás que tem recolhido recursos para um fundo setorial do audiovisual que está disponibilizando 400 milhões de reais, 130 milhões de euros, que somados
aos recursos já existentes há alguns anos, desde 1983, ano da Lei do Audiovisual, soma alguma coisa da ordem de 160 a 170 milhões de euros disponíveis para a produção cinematográfica, por meio de concursos, de editais. É um esforço enorme, porque muito poucos países do mundo conseguem, eu não diria romper a barreira imposta por Hollywood, mas tentar estabelecer alguns pontos de resistência. Os americanos, os norte-americanos entendem que o cinema é um negócio deles, é um produto deles, é uma maneira por meio da qual eles difundem pelo planeta fora, por todos os países do planeta, seu modo de vida, e por aí seguem então a venda, a promoção dos seus produtos, dos seus interesses, dos seus negócios. Então, instituir uma cinematografia, colocar de pé uma produção cinematográfica e hoje audiovisual é realmente alguma coisa que demanda um esforço colossal, e não são todos os países do mundo que estão em condições de fazer isso. É preciso que exista uma população que possibilite a criação de um mercado interno para esses filmes poderem circular, possibilite um mercado de televisão por assinatura, como nós temos no Brasil, que está crescendo, onde nós criamos agora cotas de obrigatoriedade de exibição de produtos brasileiros, de conteúdos brasileiros de produção independente, ou seja, um conjunto de políticas que vai tentando equilibrar a dificílima competição com o produto hegemônico norte-americano, que, se não fossem esses pequenos focos, ocuparia todas as telas do planeta. Raquel, eu queria fazer um rápido comentário sobre a sua intervenção. A tortura, na verdade, é atávica no Brasil, ela não começa de hoje, ela começa ainda no período colonial, da colonização portuguesa. Não nos esqueçamos que Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira, foi enforcado, esquartejado e os pedaços do seu corpo salgado e exposto em público, de modo que as atrocidades e a prática da tortura para obter informações é alguma coisa que está muito arraigada na sociedade brasileira. É injustificável que continue a haver tortura em delegacias policiais no Brasil. Nós não podemos combater a tortura praticada pelos órgãos de informação, de segurança, e tolerar qualquer outro tipo de tortura contra pobres brasileiros que são presos, tortura praticada em delegacias. Eu estou inteiramente de acordo com você, mas não é alguma coisa de fácil combate, porque tem raízes profundas, extensas, bastante antigas. Eu queria passar a palavra agora a mim, dentro daquilo que ela falou da revolução económica do Brasil, a revolução económica e o acesso à cultura, nomeadamente ao cinema, quer à produção, quer ao estimular aos espectadores, que eu senti isso no Brasil. Apesar de haver uma grande produção de cinema, há um pouco fluxo dos espectadores ao cinema. Há de vez em quando surtos, é este lado que é importante, administrar cultura, sabedoria, ferramentas que as pessoas tenham, e é através da cultura e do ensino, para que não se possa voltar atrás. Também concordo. Tem muitos movimentos no Brasil hoje, desmilitarização da polícia militar, para ela ficar menos desumana. Que mais? Tem lá. É muito difícil de dizer assim, o que nós podemos fazer para diminuir essa violência. Tem tido muita denúncia, e os movimentos populares que eclodiram nas ruas em junho do ano passado, no Brasil, podem ajudar assim, a encorajar mais pessoas a discutir essas questões. Agora, por exemplo, tem manifestações, a polícia vai ao lado dos protestadores, dos manifestantes, e já existe, eles já estão menos violentos nas manifestações, né? Você tem notado isso?
Está acontecendo, porque parece que eles estão com medo de atacar, uma cobrança maior de todos, uma consciência. Não é como era no tempo do Esquadrão da Morte, né, que se matava no regime militar. Vou dizer muito, eu fico mais com vergonha. Okay. Eu vou aproveitar. Não sei se muita gente sabe, o Otelo gosta muito de teatro e penso que é uma das veias dele. Se não fosse militar, eu penso que seria ator. E penso que toda a atuação dele, quer no teatro de guerra, quer no teatro da democracia, foi um ator principal. Né? Eu vou aceitar o rap que lançaram para aí. Portanto, a situação, de facto, o pôr em cinema, pôr estas histórias, e o que o cinema pode ajudar à transformação, de facto, social e à democracia, que é uma sociedade que não está acabada e que está em continuidade e em perfeita transformação. Verso sobre esse tema? É um repto, como bom ator que foi, como gosta muito de teatro e de cinema. Bem, sem dúvida nenhuma, estamos aqui de facto no festim, a exibir filmes de língua portuguesa. Há uma exceção aí de São Tomé e Cabo Verde, cuja cinematografia é ainda extremamente débil, mas infelizmente não tendo eu a possibilidade de vir todos os dias assistir aqui à exibição dos filmes, noto, no entanto, como fundamental o cinema como uma arma de combate. Julgo que, e há bocado eu referi-vos aquilo que foi mostrado na televisão portuguesa em 1961 pelo Salazar, o impacto que causou na população portuguesa a apresentação das imagens do terrorismo lançado pela UPA em Angola. Portanto, o cinema tem, de facto, essa característica de ter uma imagem muito forte e conseguida no real, na questão do real, ainda mais. Mas o cinema com representação de histórias para os lugares, quando aquilo acabou, virei-me para trás e tal, e atrás de mim estavam exatamente o António Ramalhianes e a mulher, e a Manuela. E cumprimentámos e tal, e diz-me o Ramalhianes: o que é que achaste do filme? E eu disse: isto é uma ficção patronada. Eu também acho que é uma ficção muito ficcionada. Uma ficção muito ficcionada. E era. Bom, portanto, há ali coisas falseadas, de facto, no filme. É uma pena, porque não se fez até agora uma história concreta do que foi o antes, a preparação e o 25 de Abril, propriamente. E, sobretudo, isso já houve alguns filmes, cenas de luta de classe em Portugal, e outros filmes que já foram exibidos de autores portugueses. Aliás, durante esse período revolucionário, eu soube agora, nem sabia disso, mas eu fui aqui há um mês e tal, em fevereiro, fui a Paris, a convite lá de estudantes da Sorbonne, que estudam cinema, que são nossos estudantes da Sorbonne, licenciarem-se em cinema, e eu tive a oportunidade de falar muito com eles e tal, e fui informado de que havia cerca de 100 filmes de cineastas nossos, aqui o Fernando Matos Silva e muitos outros, o Luís Simões e tal, o Seixas Santos, etc., que realizaram uma gama enorme de filmes sobre, tendo por tema fundamental, o 25 de Abril. É coisa daquilo que eu vi em televisão, que é mais acessível, o que até agora considero que se aproxima mais da realidade que nós vivemos, embora muito curto, é um documentário de 57 minutos, foi o Hora da Liberdade, exibido pela SIC, aqui há uns anos, na comemoração do 20º aniversário do 25 de Abril. Pronto, eu gostaria de terminar a minha intervenção, embora tenha falado pouco de cinema, estamos aqui também em conversa já de despedida, gostaria de vos reafirmar. A Raquel Varela tem estudado, e eu vou ler este livro dela com muito interesse, porque ela aproxima-se muito daquilo que é a minha ideia do que poderia ter sido, com as qualidades naturais do povo português, podia ter sido uma revolução notável, levada por diante. Mas, tal como aconteceu no Brasil, em 1964, em abril de 64, ou em março mesmo, o embaixador americano fez constar ao ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiro que os Estados Unidos viam com muito maus olhos qualquer aproximação a um governo de esquerda
que mexesse na estabilidade que devia acontecer no Brasil e tal. A verdade é que quando o general Mourão Filho arranca com as suas tropas de Minas Gerais para um do governo que veio a dar-se, o Jean Goulart, presidente, que tinha sucedido a Jânio Quadros, e que faz um discurso em que exige, vamos fazer reformas estruturais no Brasil, e fala na reforma agrária, em 31 de março de 64, vê-se coagido a rapidamente seguir para Brasília, chega a Brasília e verifica que o Presidente do Senado brasileiro está também com os revoltosos militares, que querem derrubar o governo. Vai ser obrigado, através até do telefone, a abandonar rapidamente o país e então raspa-se para o Uruguai. Com isto a acontecer, os Estados Unidos, presididos por Lyndon Johnson, tinha sucedido ao John Kennedy, após o assassínio de John Kennedy, o Lyndon Johnson envia para o Brasil, para o Porto Santos, a 400 km do Rio de Janeiro, um porta-aviões, um porta-helicópteros e 6 destroyers para apoiar os militares revoltosos. Curiosamente, aqui em 25 de novembro, e de facto o mundo ocidental não admite muito estas validades de esquerda, de governo de esquerda e tal, é difícil. No 25 de novembro de 75, os meus camaradas do Grupo dos 9, com o prestigioso apoio do Dr. Mário Soares, Partido Socialista, tinham os seus contactos internacionais sólidos, consegue, ou pelo menos faz o contacto com o Fernando Carlucci no sentido de conseguir que, em caso de lançamento da ação que tenha preparada, o Yanes e o seu Estado-Maior, de conseguir o apoio de aviões americanos que venham aqui bombardear, fazer uns bombardeamentos e tal. O Jimmy Callaghan promete ao Mário Soares mandar para cá um porta-aviões para se postar ali em frente a Lisboa para auxiliar as tropas dos 9, com o Partido Socialista e tal. Eu não sei se havia alguma coisa preparada, mas da minha parte não havia nada, e eu depois, à medida que fui ouvindo isto, vi uma vez, espantosamente, numa comemoração qualquer de 25 de novembro, para a qual fui convidado e fui para tentar destroçar aquilo. Estava o Loureiro dos Santos a presidir, e a malta de 25 de novembro, e eu, pá, me dado a palavra em primeiro lugar, eu arriei forte e foi uma cena épica, uma cena gira, gostei daquilo, um desafio. E então, sobe à pianha ao palco o general Leves Ferreira, que depois chega a chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e tal, que com o maior desplante diz que, para a glória dele, foi isso que o fez chegar a chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, no 25 de novembro, não só estão os 123 paraquedistas que arrancaram de tanques, sem guia de marcha nem nada, ou guia de marcha assinado por eles. Não, aliás, o comandante dos paraquedistas em tanques tinha assinado 123 guias de marcha, eles chegavam lá, preenchiam o nome deles e tal, raspavam-se para a Cortegaça. O Pires Veloso abriu a Cortegaça, remodelou, fez lá obras e tal, para mudar os 123 paraquedistas. E o Leves Ferreira conseguiu pôr na Cortegaça, disse ele, nessa sessão, 20 aviões, caças bombardeiros, para vir bombardear o Rallis e a Polícia Militar e tal. E eu achei aquilo espantoso, caramba. Bom, mas a verdade é que, muito à semelhança do que aconteceu com as Forças Armadas, Exército do Brasil em 64, aqui também podia ter acontecido a mesma desgraça. Felizmente não aconteceu, porque não pusemos a mínima resistência a nada, aliás, porque não tínhamos nada preparado para um assédio daqueles, como aconteceu. Pronto, muito obrigado, mas os valores fundamentais do 25 de Abril, a reconquista da liberdade, para um povo que durante 48 anos viveu sob uma ditadura militar, seguida de mais longos anos de uma ditadura fascista. A reconquista da dignidade e de cada um de nós se sentir um cidadão livre num país livre que infelizmente está a perder cada vez mais essa liberdade, submetido a interesses estrangeiros do capital financeiro internacional. A verdade é que temos hoje ainda o direito à liberdade de expressão, e é por isso que aqui estamos, o direito à liberdade de reunião, e é por isso que aqui estamos, e o direito à liberdade de manifestação. Os direitos das mulheres ainda se mantêm, e oxalá se mantenham. Muito obrigado pela votação. Obrigado, por esta
esta manifestação sincera do sentir, do pulsar de um povo. Recordo só ali o Ricardo, o ano passado, e foi candidato aos Sofias, um filme, antes de passar a palavra à nossa amiga Raquel, que falava do General Sem Medo, Humberto Delgado, e, portanto é um filme recente, portanto que há 2 anos estreou nas salas, com bastante público e bastante êxito, que falava entre a parte arquitetónica militar e a Revolução Popular, que há de facto uma participação ímpar, uns anos muito antes do 25 de Abril, do povo na candidatura de Humberto Delgado. E passo a palavra à Raquel, pedindo também que ela desse um pouco esta ponte antes de terminarmos, porque penso que estamos em cima da hora, e de facto são 2 horas de debate, é suficiente. Suficiente? No ponto de vista institucional, do ponto de vista da nossa sede, é muito pouco. Esta relação entre o movimento de massas, pessoas, transformação social e cinema, isso ser posto em cinema. Eu tenho alguma simpatia pelo que o Ricardo disse, talvez por uma questão geracional, porque eu de facto acho que há imensos filmes sobre o 25 de Abril, mas os meios pelos quais eles são difundidos estão muito longe da esmagadora maioria das pessoas e, sobretudo, da esmagadora maioria das pessoas com menos de 40 anos. Eu penso, e enfim, no Estado Social nós amplamente argumentámos isso, é óbvio que faz parte das contribuições e dos impostos dos portugueses o financiamento à cultura, entre eles ao cinema, e peço desculpa, faz parte como funções sociais do Estado legalmente, não são cumpridas pelo Governo. Agora, um dos princípios do Estado Social é que as pessoas não se limitam a comer e estar vivas. É suposto, aliás, essa é uma das grandes batalhas do 25 de Abril, é justamente o ensino unificado, o tronco comum de acesso à cultura, entre elas o acesso às diversas formas de arte. E isso, de facto, hoje está muito posto em causa. Eu não sei se sabem, mas há uma parte substancial da população portuguesa, nós falamos na ordem dos 47%, que não tem sequer dinheiro para o transporte, quanto mais para o cinema. Portanto, nós estamos a falar de uma situação de degradação económica em que a certa altura já tenho colegas meus artistas, romancistas, cineastas também, a dizer, mas eu até tenho, no outro dia a Maria do Céu Guerra dizia isso na barraca, nós até temos alguma dificuldade em exigir numa situação em que há crianças com fome. Bom, mas isso é o pior que nós devemos fazer, é porque justamente nós toda a vida lutamos pelo direito ao pão e à poesia. E isso é essencial. Depois há outro problema que eu creio que se reflete nesta questão do cinema, que tem a ver com a memória e com a disputa dessa memória. Os historiadores são muito pressionados pelos protagonistas vivos. Pelos que gostam deles, pelos que não gostam. É uma verdadeira, é quase... Enfim, não sou a única no meio disto tudo e, portanto, vou dizê-lo com alguma falta de humildade, mas é preciso uma certa coragem para escrever sobre o 25 de Abril ou para escrever sobre história sobre a qual há protagonistas vivos e protagonistas com um papel determinante, por exemplo, na comunicação social ou no aparelho de Estado, etc. Porque a pressão sobre nós é maior. Os protagonistas, que estão a favor, que estão contra, todos eles... Agora, nós não podemos... e isso faz o quê? Nós somos um país profundamente dividido. Porque esta imagem que o Hotel acabou de dizer, que é inteiramente verdade, quer dizer, os militares que fizeram 25 de Abril, alguns deles fizeram 25 de Novembro. E isso, tenta-se apagar isso nesta ideia da transição, que já há quem chame de transição à nossa revolução, que é a ideia de que há aqui uma espécie, há aqui um momento excepcional e caótico entre a ditadura e a democracia representativa, que é um momento em que o povo andou meio perdido, o país andou no caos. É justamente o contrário, quer dizer, é um dos momentos mais ordeiros e civilizados do nosso período histórico. Eu lembro que todos os períodos de violência durante a Revolução Portuguesa foram perpetrados pela direita, desde os mortos da PIDE à violência do verão quente, e há disputas pelo aparelho de Estado e tentativas de controle ditatorial, não no sentido do Estado, mas dos ministérios, pelo PCP e da comunicação social, mas também há do PS. O número de militares, o número de gente que é alvo de tentativas e de
facto de saneamento, o chamado pôr na prateleira, pelo PCP no 4º governo, é menor do que o número que é alvo durante o 6º governo por parte do Partido Socialista ou dos militares afetos ao Partido Socialista. Portanto, essas coisas existem, mas o povo está à margem disso. Deve haver poucos sítios tão democráticos. Aliás, as pessoas a certa altura, há momentos nas comissões trabalhadoras que as reuniões acabam de manhã. As pessoas passavam uma noite inteira a discutir o que é que queriam para chegar a uma votação coletiva. E nós vivemos profundamente marcados por esta memória, ou seja, a memória é a memória do 25 de novembro, que é a memória determinante, e portanto é a memória de que alguém nos teria salvo de uma hipotética guerra civil ou de uma hipotética ditadura soviética, e a verdade é que nem nunca... a guerra civil, creio que esteve mais em cima da mesa do que a ditadura soviética, porque o PCP era fiel ao acordo de alta hipótese, e isso era absolutamente claro que Portugal seria capitalista, embora o capitalismo regulado. Mas isso marca a forma como nós olhamos. E eu acho, com muita sinceridade, que todos nós, há uma espécie de autocensura a qual nós temos que conscientemente resistir, que é, nós sabemos que se vamos colocar as coisas de forma polémica, vamos ser alvo de uma reação forte. Mas o processo de isolamento que o grupo faz, a determinado tipo de grupo faz, isolar aquele personagem. Claro. Mas nós temos que resistir a isso, não é? Claro, porque nós passaram 40 anos sobre o 25 de Abril e, portanto, nós temos que resistir a isso. E eu estava realmente a pensar que, por exemplo, eu conheço muitos filmes sobre o 25 de Abril e muitos, de facto, eu tenho sorte que sou dos que conheço e são momentos maravilhosos e muito emocionantes. Aliás, para fazer este livro tive 6 meses no arquivo da RTP, tive muitos outros arquivos escritos, mas a imagem foi absolutamente fundamental e os filmes, muitos filmes aqui são citados, estão aqui quem os dirigiu, mas... Ela previa um pouco as suas conclusões. Não, eu vou terminar. Eu queria terminar contando-vos uma história a propósito desta questão da ditadura militar no Brasil, fazendo a conta. Nós, ao passarmos por uma revolução, existe a ideia de que a justiça na democracia liberal é justiça. Portanto, as pessoas têm direito a um julgamento e depois do julgamento a uma condenação. Quando se dá um processo de fim de ditadura, há a ideia de que tudo o que é justiça deixa de ser justiça e passa a ser vingança. É completamente... E, portanto, isso é, digamos, o código genético das ditaduras cujo fim não foi uma revolução, mas uma transição para a democracia, nomeadamente o caso espanhol, o caso brasileiro na década de 80, o caso chileno, etc, etc. Isso faz com que não tenha havido substituição das chefias e manter-se uma cultura que é uma cultura repressiva, por exemplo, para padrões portugueses, que é o contrário. E eu conto-vos esta história para terminar. Quando houve uma manifestação da greve geral, que as pessoas mandaram pedras à polícia, durante 2 horas mandaram pedras à polícia, e depois uns minutos o comandante da polícia disse: nós vamos avançar. Avançar em Portugal não é balas de borracha nem nada disso, é a polícia avança, as pessoas fogem, há assim E um amigo meu brasileiro dizia assim: vocês são o máximo. Estão 2 horas a mandar pedras à polícia. O polícia diz: atenção, com licença, damos 5 minutos, não vamos avançar. E quando eles avançam, vocês gritam: fascista, fascista. Porque ele está habituado a um nível de repressão. E há uma coisa engraçadíssima nos portugueses: é que os portugueses veem qualquer brutalidade do Estado, do ponto de vista da força repressiva, e condenam-na imediatamente. É uma coisa massiva na sociedade portuguesa. E eu acho que esse é um dos grandes legados do 25 de Abril. É nós não tolerarmos a repressão, no fundo, a violência institucionalizada pelo Estado, e esse é um dos nossos grandes legados. Obrigada. A tentar reparar esta mesa, espero que, como um dos representantes da direção do Festim, que o debate tenha servido também, já que estamos a falar de cinema, que apareçam argumentistas que não tenham medo de escrever sobre isto, porque não há bom filme, um bom cinema, se não houver uma boa escrita, um bom argumento, a escrita é uma boa história. E com esta terminamos por hoje. Muito obrigado pela vossa
tem que haver dinheiro.